Porra, meu. Salve, E aí? galera! Tô aqui tirando um barato dizendo pra ele, seu ódio é o l'amour. Porque muitas vezes certas mulheres estão dizendo por aí que odeia, que não sei o que, mas A coisa é a outra. coisa é justamente ao contrário, né? O que é aquilo que você tem odiado tanto que é no fundo teu amor, tua paixão, teu Sim, desejo? porque essa coisa do amor e do ódio é uma coisa que eu tinha até pela minha mãe, normal isso aí. É uma linha tênue, né? É uma relação de amor e ódio. Inclusive alguns dizem que se não fosse o ódio não haveria as mais diversas versões de amor, né? Porque primeiro vem o ódio, né? Como um sentimento primário. E o amor é uma realidade construída. Por isso que eu dizia para alguém, se o amor existe, para mim é o carinho. Minha avó falava que quem desdenha quer comprar. Quem desenha quer comprar. Então a pessoa fica falando uma coisa quando na verdade ela está dando uma ênfase contrária naquilo, né? Que ela diz, possivelmente. Então a gente falava aqui do que seria importante, né? Hoje a gente estava falando sobre um monte de coisas aqui. Falamos sobre tudo, não falamos sobre nada. Desde teologia, de original grego, do Novo Testamento, língua morta, das múltiplas possibilidades que existem de uma pessoa fazer uma tradução, de como a nossa moral negativa nos atrapalha, que de repente quando a gente está lendo uma coisa a gente só consegue ler o não só, o não. Não, tipo a coisa que Jesus falou pros discípulos, que na verdade era uma figura de retórica chamada hipérbole. Porque como que alguém pode odiar seu pai, odiar sua mãe, odiar seu irmão, né? Odiar a mulher, odiar sei lá mais quem, em favor do caminho, né, meu? Sim. Esse é tipo, e ainda foi mal traduzido, né? A gente Sim. viu que Jesus ele era rústico nas palavras. Né? Sim. E jamais você pode desconsiderar a rusticidade de tais pessoas, né? Que Jesus fosse um pedreiro, na verdade, muitos dizem carpinteiro, né? A carpintaria só se juntava tipo o glacê do bolo, porque na verdade ele e o pai dele iam desde o alicerce, né? Fazia tudo. Faziam tudo. Então, de repente, o que acontece? A gente, eu sei lá, viu? Às vezes eu chego às raias do agnosticismo. O que vocês acham? E não é possível a gente conhecer alguma coisa muito exatamente, nem nós mesmos. Inclusive, nós estávamos conversando sobre como hoje em dia nós temos uma facilidade para nos distanciar do que é importante, porque é 1 tonelada contra meio quilo, cara. Não, Douglas? Sim, e isso entra em vários conceitos. Exemplo, não dá para se especializar nunca, jamais em coisa alguma. Sim. Quanto mais você pensa que sabe, menos sabe. Então, para que pensar, cara? Não sei. Então, eu tô pensando aqui e cheguei a conclusão nenhuma. A gente fica pensando que talvez fosse melhor a gente conviver diante das coisas básicas, do que ficar lendo Nietzsche. Quem mais aí? Schopenhauer. Pensar que Schopenhauer também foi um cara que teve as suas influências em Buda. Então nós dizíamos que, de repente, quando Nietzsche pegou Schopenhauer e pegou Kant, esses caras também já vinham de outras influências, meu. Vindo de outras paragens. Então, aí você pega o bonde andando e pensa que é o sabichão, pô. Pensa que é o dono da verdade. E quer sentar na janelinha aí. Então, aí Jesus falou, aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Nós só lembremos do negue-se. Vamos nos negar. E o a si mesmo, quem é esse? Você nem sabe. Quem é esse a si mesmo? Esse a si mesmo é quem? Engana-se quem sabe que se conhece. Então, porque você teria que negar toda a sua realidade social, porque a minha consciência, ela não nasce, ela se torna. Então, como seres humanos, uma vez que nós somos construídos de fora para dentro, nós não somos como animais de dentro para fora, impossibilitados de haver qualquer mudança, então como é que a gente pode pensar esse a si mesmo, né? Eu só posso pensar além de si mesmo e além de mim mesmo, como quando eu me torno a mim mesmo cada vez mais. Então, como seria negar esse a mim mesmo e esse a si mesmo cada vez mais? Porque, na verdade, de certa maneira, é como ame ao próximo como a ti mesmo. Primeiro eu tenho que me conhecer para saber como é que eu vou amar o outro. Então, como que eu vou me negar a mim mesmo, pô? É aquilo lá que o Nietzsche fala de transvaloração. Então, aí o que acontece é que você nega uma coisa que o homem está querendo que você negue a fim de te dominar.
não tem nada a ver com Deus. Inclusive eu estou escrevendo uma coisa aí, que talvez um tempo próximo a gente publique, é o que Deus tem a ver com isso. Quase nada. Coisa nenhuma. Ou coisa nenhuma. Mas muitas vezes quando uma pessoa evoca o nome de Deus ou o nome de coisas sagradas, é difícil nós tergiversarmos, é difícil a gente criticar, é difícil a gente fazer pergunta, é difícil a gente duvidar, mesmo porque quem está lá do outro lado não sabe nem o que está fazendo. Está se gastando para conseguir um objetivo excluso, né? Então, é um exemplo da gente pegar uma palavra e buscar lá na língua morta e buscou fontes. Quem está lá na frente não faz isso, quando sabe que isso deve ser feito, né? Para saber o que está dizendo, né? sim. Então ele fala a respeito daquilo que ele não conhece, né? Muitos, né? Alguns pode ser que façam esse trabalho. Sei lá, e muitos estão querendo pregar o Deus que as pessoas querem. Por isso que eu falo sobre versões de Deus. Uma versão presbiteriana, outra adventista, uma versão rossacrucianista, vamos usar certos nomes, né? E por causa delas, cristianismos e idealismos, e cada vez muito mais longe de nós mesmos e da realidade. O que Jesus não queria. E aí eu pergunto, o que Jesus tem a ver com isso? Tudo ou nada? Quase nada, mano. Coisa nenhuma. Então, aí a gente fica pensando, rapaz, a que tipo de situação nós vamos ser conduzidos e por que nós somos conduzidos todos os dias nessa luta contra nós mesmos para talvez nos aproximarmos de nós mesmos, mas como disse Nietzsche também interessantemente nas suas leituras recreativas, se distanciar um pouco de si mesmo, porque viver muito comigo mesmo cansa, cara. E é interessante isso que a gente está falando, porque assim, a gente deixa isso muito mais visível nessa revolução industrial, né? Sim. Que ela vai te afastando cada vez mais da sua pessoalidade, da sua natureza e te transformando num robô mecanizado onde agora é hora para isso, agora é hora para aquilo outro, agora é hora da diversão, agora é hora do trabalho. Aí você acaba se perdendo, se afastando daquilo que chamam de essência, se é que a gente tem uma essência. Acabamos nos afastando de nós mesmos, né, cara? E de algum gozo, né, existencial, né? Não tem como, daí a vida vai passando salomonicamente. É o que nós dizíamos, que Salomão é muito parecido com Nietzsche, não sei quem copiou de quem. Já que existe a coisa do eterno retorno, às vezes ele estava lá. Batendo um papo com Nietzsche, ou com Salomão, melhor dizendo, como, por exemplo, aquela rainha, tal, aquelas diversas... aqueles diversos diálogos que Salomão teve, uma pessoa de muito privilégio, né? E quando a gente lê lá aquele livro de filosofia, Eclesiastes capítulo 6, é um negócio estratosférico porque ele fica perguntando, diante dessa nossa curta vida, o que poderia ser melhor? E ele só fala dos pequenos prazeres, né? Comer, sim, beber, se divertir. Porque praticamente o cara trabalha para isso. Beija, que sim, vai viver os gozos da mulher. Tem uns caras que nem beija, cara, não faz nada esses caras aí, pô. Esses caras de hoje, sei lá, não faz mais nada. Né? Que nem eu perguntei para um cara aqui na porta, o cara falou, não bebo, eu falei, você não faz mais nada, não sabe? Não bebe, não fuma, não pode, ainda que tá vivo pra quê, desgraça? Porra, eu falei pro cara, porque, sabe, dando uma de fulo, o cara quer estacionar na frente da minha garagem, não tem percepção nenhuma, né, meu? Mas são situações que a gente vai pensando e, de repente, o que seria importante, né, mesmo? O que você tem importado. O que seria? E aí entra em conexão com o que a gente falou no vídeo anterior sobre os vários suicídios, né? Porque as pessoas já perderam o gozo, né? A existência, né? Não tem mais prazer. Eu fico pensando o que levou essas pessoas, eles chegaram ao limite do significado de tudo. Ou a dessignificação de tudo. Ou, como disse lá o Emile Durkheim, uma situação anômica, porque muitas vezes as mudanças do mundo também não são muito bem encaradas pelas pessoas. Então ele chamava isso de anomia. E você, como é que você tem encarado tudo isso? E aí? Fica a pergunta, mande lá seu comentário ou só reflita e fica aí Vamos pensando. Vamos conversar. Estamos te esperando. Conversar é bom. Um Abraço. abração.